Chegamos na metade. Chegamos terminando a parte teórica, a parte posicional, a parte mais bonita, né, dos pensamentos de Paulo a respeito do que Deus fez conosco, que Deus propiciou para nós. Então nós temos uma recapitulação, uma recordação aí do capítulo 2, mas lembrando que antes do capítulo 2 é o capítulo 1. E no capítulo 1 nós temos como toda a obra da redenção começou. Então Paulo faz um resumo de tudo, né? Ele fala que o Pai nos selecionou, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos selou como garantia para a nossa salvação. E dentro de cada atuação de uma pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Paulo vai citar várias ações: adoção, predestinação, redenção, remissão, selo do Espírito Santo. E isso muitas vezes confunde a nossa cabeça, porque a nossa mentalidade está muito aqui nas coisas palpáveis da terra, das coisas materiais, de como as coisas funcionam, dos conceitos que nós adquirimos da história da humanidade, da nossa família, da escola, das filosofias, da sociologia. Então, algumas vezes, parece que algumas coisas do Evangelho, da mensagem de Deus, não tem muita lógica. Ela não bate, e porque também nós temos uma natureza pecaminosa. Nós estamos também envolvidos numa sociedade que é contra Deus. Nós temos um comandante espiritual que governa, que influencia toda a humanidade para pensar e rejeitar Deus. Então, depois que Paulo fala que o Pai nos selecionou, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos selou, ele vai orar por nós. Ele vai orar para que Deus derrame o seu Espírito para conosco, para que a gente possa compreender a riqueza da glória do Senhor, da graça de Deus, que é algo que não pode ser simplesmente pelo esforço humano. Por mais que uma pessoa se dedique a estudar a Bíblia e fazer todo o trabalho acadêmico, mas se o Espírito Santo não atuar no coração dela, isso daqui não vai passar nada mais do que informação. Ela não vai, não é que tem um segredo aqui, mas a ideia de que vai ser uma informação, ela vai saber tudo, que a salvação é pela graça, mas aquilo não vai significar nada para ela. O coração dela não vai amolecer, vai se tornar mais petrificado, porque agora ela sabe como que é, mas ela não está aberta, não amoleceu. Pelo contrário, muitas vezes uma pessoa que é indiferente com Deus, quando adquire conhecimento e rejeita a graça e a ação do Espírito Santo em quebrar o seu coração, ela se torna mais dura ainda. Então Paulo faz uma oração no capítulo 1 para que Deus derrame, Deus avive os nossos corações, que já fomos iluminados, que nós já fomos regenerados, nós já temos os olhos abertos para as verdades, para que a gente compreenda isso. Se Paulo está orando, é porque é algo que é difícil nós compreendermos. E a gente está percebendo, ao estudarmos o livro de Efésios, como é difícil isso. Como é difícil gerenciar essas ideias, parece que até a injustiça de Deus. Algumas vezes a gente estuda algumas ações de Deus, e a gente fala, não deve ser assim, senão Deus seria injusto. Né? E aí a gente entra no capítulo 2, que é um capítulo que está mais perto de nós. Nós dividimos em 6 mensagens do capítulo 2. A primeira parte, Paulo começa dizendo que o Pai nos selecionou, o Filho nos salvou, o Espírito Santo nos selou, e Ele quer que a gente entenda esse mistério, essa coisa tão bonita da graça de Deus, porque nós estávamos numa desgraça desesperadora. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A autópsia espiritual nossa é que nós éramos inúteis, não tínhamos ligação nenhuma com Deus. Então não éramos pessoas que estávamos bem, com alguma dificuldadezinha, que Deus podia melhorar a nossa vida. Não, nós estávamos mortos. Havia necessidade de ressurreição espiritual. E Paulo fala que, embora nós estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Apesar de estarmos mortos, enquanto nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Ele não melhorou a nossa vida. Ele não veio preencher o vazio que nós tínhamos na nossa vida. Ele deu vida. Ele nos ressuscitou espiritualmente, fez com que houvesse novamente aquela conexão
entre o nosso espírito com o Espírito de Deus, que estava quebrado, que estava morto, não havia ligação. Apesar de vivermos escolhendo coisas aqui, querendo de repente usar uma camisa vermelha chegante, né, no culto, uma blusa cor-de-rosa com orelhinhas na cabeça. Pessoas escolhem, né? E aqui no Japão nós temos uma coisa muito grande de opções para escolher carros, telefones. Então, mas essas pessoas, se não forem ressuscitadas pela fé, pela graça, mediante a fé, elas estão mortas, não têm conexão. A vida delas é inútil, tanto para Deus, como para ela e como para todo mundo. Porque morreu, vai desfrutar de uma condenação eterna. Quer desgraça mais desesperadora que essa? E Paulo fala, quando nós estamos nessa desgraça, nós somos regenerados. A ideia de regenerado, ele nos deu vida. Ele colocou nós de novo, nós estávamos mortos em delitos e pecados, deitados, e Ele nos fez assentar. Ele colocou, né, agora você está vida, agora o vivo consegue sentar. Ele nos fez assentar em regiões celestiais, juntamente com Cristo, nos colocou ao lado de Cristo. Nós somos justificados, nós adquirimos esse privilégio por causa dos méritos de Cristo. E Paulo fala ainda que nós somos resgatados. Nós somos comprados para um propósito, para no futuro, tanto naquele momento, mas para um futuro eterno e para sempre. Deus mostrar-nos, pegar-nos a nós e mostrar-nos para exibir a riqueza insuperável da sua graça. Esse é o propósito de que Deus nos salvou, nos selecionou e nos selou, para que em toda época, em todo momento, Ele mostrar para nós servirmos de uma demonstração de como é rica a insuperável graça do Senhor. E essa graça que contemplou pessoas tão diferentes, tão longes, tão sem conhecimento de Deus, tão desprezadas muitas vezes, com grandes muros de separação, com grandes adversidades, principalmente judeus e gentios, que não tinham nada a ver um com o outro, que rejeitavam um ao outro. Essa graça quebrou todas as barreiras e nos aproximou e nos fez um em Cristo. Nos fomos trazidos para perto de Deus. E essa graça nos reconciliou. Quebrou todas as barreiras. Ela destruiu toda a alienação e ela quebrou todas as barreiras para nós sermos, juntamente com o judeu, a família de Deus. O povo de Deus. E agora, no final desse capítulo, Paulo fala que isso acontece muitas vezes nos escritos, em Paulo, nos apóstolos. E o próprio Jesus falou, né, se eu falo das coisas terrenas, vocês não compreendem, como se eu for falar das coisas espirituais? Então, tanto Jesus como os apóstolos, eles tinham dificuldade, é por isso que Paulo ora em nosso favor, de comunicar essas verdades tão grandiosas, tão insuperáveis, tão infinitas, na nossa linguagem do dia a dia. Hoje se existe, né, na internet, nas mídias sociais aí, quando uma pessoa fala, outra entende errado, outra combate porque não entendeu, e aí alguém fala, desenha. Então, muitas vezes, os apóstolos e o próprio Jesus, ao comunicar suas verdades, eles desenham para nós. E uma das coisas que eles mais usam para desenhar para nós o que é isso, é fazer algumas comparações, algumas analogias. E no capítulo 2 aqui começa uma coisa muito legal. Paulo coloca como nós estamos, a obra da redenção pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, porque nós estamos mortos em delitos e pecados, e ele vai nos colocando cada vez mais numa situação primorosa, ao ponto de chegar, olha, vocês foram salvos para Deus mostrar para todo mundo a sua riqueza, para as pessoas entenderem o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é gracioso, e para mostrar que Jesus, na sua morte, na cruz, Ele quebrou todas as barreiras de separação que a humanidade podia ter. Então Paulo vai colocando sempre numa situação cada vez melhor. Aquilo que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos assentamos em regiões celestiais, e cada vez ele vai colocando num degrau maior. E tudo visando a glória de Deus. Mas agora, no final aqui, para que a gente
compreenda onde nós estamos, para que essa compreensão altere a nossa vida, para que essa compreensão faça com que Deus seja tudo, em todo momento da nossa vida, o nosso amor, o nosso valor eterno, nosso tesouro, para que todo o nosso pensamento só pense em Deus, para que a gente seja apaixonado por Deus, para que a gente sinta uma segurança tremenda de que esses problemas que nós estamos enfrentando na vida, aqui, por mais difíceis que sejam, são temporariamente incomparáveis com aquilo que Deus já realizou e vamos desfrutar no futuro. Em Romanos fala que os sofrimentos presentes não são para se comparar com a glória que teremos no futuro. Agora, Paulo falando isso, é assustador, porque a minha vida é muito mais confortável do que a de Paulo. E eu tenho dificuldade de falar. E será que as coisas que está para acontecer comigo são insuperavelmente mais grandiosas do que os meus sofrimentos? Porque eu me apego tanto, eu me complico tanto com as coisinhas que fazem me sofrer aqui. E Paulo não se complicava. Ele não deixava que nenhum problema, nenhum sofrimento, nenhuma ansiedade, nenhuma dor complicasse a alegria que ele tinha por causa do foco da compreensão que ele tinha lá em Deus. E aqui nesses 4 últimos versículos do capítulo 2, ele vai usar 2 figuras de linguagem, 2 comparações, na tentativa de mostrar que nós que estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos afastados, alienados da nação de Israel, fomos aproximados, fomos reconciliados, as barreiras foram destruídas, Deus nos trouxe para perto, e não somente para perto, agora nós somos família de Deus. E como família, Deus está nos usando para edificar um templo para a sua morada e para a sua atuação. A palavra disso é igreja. Deus está edificando a sua igreja. É onde Paulo queria chegar. Desde a primeira palavra do primeiro capítulo até esse momento, é onde que Paulo queria chegar. Tudo aquilo que foi feito, que ele falou que Deus fez, aquilo que nós éramos, ele quis chegar nesse momento. Falar sobre a igreja. E ao falar sobre a igreja, ele vai comparar, vai fazer uma analogia como a igreja sendo uma família e como a igreja sendo um edifício, que tem o seu fundamento, as suas funções e as suas finalidades. Mas eu gostaria, já que agora a Keiko chegou, então eu gostaria de mostrar uma foto aqui. Né, Keiko? Você quer esquecer? O propósito foi esse, foi assim para fazer você sofrer um pouco, né? Achei bonita a foto aqui, uma foto trabalhada. Mas tem umas informações interessantes sobre esse prédio. Ele foi, eu não sei se já existia um prédio anterior e ele foi reformado, mas ele foi terminado em 2014. Bem pouco tempo atrás. Eu não sabia disso, pensei que já era. Alguns falam que é o maior prédio do Japão, não sei se realmente é. Mas ele tem 300 metros de altura, 60 andares, tem observatório, shopping, né, em vários andares, e tem um hotel cuja Keiko trabalha lá. Então ela sabe muito bem como que é esse prédio aqui. É assustador, 300 metros de altura. Mas ele não é o prédio mais alto, talvez do Japão, mas uma das coisas que a gente percebe na história da humanidade, que a humanidade gosta de construir coisas que têm um certo recorde, uma certa grandiosidade, um certo valor, para deixar o nome da construtora, do idealizador, do governo da época imortalizado. Então, nós vemos em todos os países, né, ricos e grandiosos, que sempre a área de construção é uma área assim, que atrai para deixar uma marca. E o prédio, apesar desse prédio ser grande, parece que a gente vê ele de longe, parece que ele não é tão grande, né? Não tem esse gigantismo de 300 metros de altura, 60 andares.
O meu prédio lá tem 14 andares, eu acho já grande. Aqui seria 3 vezes mais do que o meu prédio. O negócio é que a gente sempre vê de longe, então de longe parece que não é. Mas acho que só quando a gente chega no observatório lá, a gente já essa parte quebrada do meio aqui, que é o observatório, já é grande, já é alto. Então eu não sei quantos andares tem a mais do observatório, sabe, Keiko? Não sei se o observatório chega na metade, né? E aí tem todo um custo de você ter outro observatório lá em cima, até ver a pista do helicóptero e tal. Mas tem um outro prédio que é o maior do mundo na atualidade, que é um prédio lá em Dubai. Né, o Burj Khalifa de Dubai. Não sei se é isso que pronuncia. Ele foi terminada a sua construção em 2009. Ele tem 828 metros e 32 centímetros. 32 centímetros é brincadeira minha, tá? Mas 828 metros é quase 3 vezes o Harukas, né, que é o prédio onde a Keiko trabalha. Quase 3 vezes. Ele tem ele balança, ele tem um sistema para aguentar esse balanço de 1,5 metro. Então, o prédio lá em cima, ele balança 1,5 metro. Né? E ele tem um sistema para que isso não quebre o prédio. Ele tem 152 andares, 49 elevadores. Eu vi uma coisa aqui que eu não acreditei. Eu vou confirmar. Não passa essa informação para frente sem antes confirmar. Mas tem alguns elevadores que vai até um certo andar, outros são os expressos, né? Que nem os trens aqui, são os expressos, e tem os locais que param de andar a andar. Mas os expressos, tem uns expressos lá que vão de poucas estações, lá, poucos andares. O texto sobre esse hotel falou que esses elevadores, eles percorrem 10 andares por segundo. A prefeitura de Sakai, a primeira vez que eu fui lá, né, Ana? Tem um momento, parece que o chão sai do chão, depois sobe, né? Então, já no começo, uma vez eu fui com a Patrícia, ela saiu meio atordoada. Assim, a gente estava conversando, estava meio distraída, sofreu o impacto Agora, 10 andares por segundo? Talvez ele comece devagarzinho, né? E acelera. Porque tem que percorrer 30, 40 andares por aí para a primeira parada. Alguns elevadores desses 49 é de 12 a 14 pessoas. Então, imagine para qualidades aí. O aço que foi utilizado, então tem 2 tipos de aço que foram utilizados, mas o aço que foi utilizado, se colocar um atrás do outro, dá mais ou menos 1/4 da circunferência da Terra, 25% da circunferência da Terra. A quantidade de aço que foi usado, de vergalhões que foram usados na construção. Por dia ele consome 1 milhão de litros de água. Imagine, tem que bombar. E tem vários andares assim, espalhados durante a torre, que são andares exclusivos para a manutenção da torre. Foram colocados como alicerce 192 estacas de 43 metros de comprimento. Elas foram enterradas, tipo aqueles bate-estacas, né, que eles vão sendo... Não foi feito cimento em um buraco e foi criado estaca, não. A estaca ela vem pronta e vai bater na estaca, porque aí pressiona tudo. 192 estacas fincadas no chão. Elas tinham 43 metros de comprimento e foram fincadas, enterradas a 50 metros. Para, em cima dessas 192 estacas, que serviram de alicerce, fosse possível construir, então, essa torre aí. Ela tem alguns hotéis, tem shoppings e alguns observatórios. É uma grandiosidade, né? Tem um valor imenso. Então, nós temos 2 prédios aqui, um bem pertinho de nós, aqui a 15, 20 minutos daqui, e temos esse lá em Dubai. Não sei se... alguns falam que no ponto mais alto ali,
Você consegue ver vários países dos Emirados Árabes. Você consegue ter essa observação. Então, o ser humano, na sua história, ele, desde as pirâmides, as torres gêmeas, ele sempre quis deixar marcado a história pelo seu progresso, pela sua capacidade de construir algo que seja preservado, né, ao longo da história. As duas torres, elas sofreram um ataque e foram destruídas. Então, ali foi uma derrota violenta, não porque a torre podia ou não ser destruída, mas é que a forma com que foi destruída. E o ataque ali foi mais quanto a questão de um símbolo que aquele país queria deixar ao longo da sua história. Não é simplesmente se o prédio poderia cair ou não, mas a forma com que, para derrubar aqueles prédios, foi muito inteligente. Nenhuma outra coisa poderia derrubar tão facilmente como foram derrubados. E quando a gente vê no texto de hoje, nós percebemos em Efésios 2, versículos 19 e 22, que a igreja é um edifício que Deus está edificando, já edificou, está edificando. Como família, Ele nos usou para construir, nós somos esses tijolos, esses vergalhões, que Ele está edificando como um grande prédio, com um grande edifício, maravilhoso na perspectiva de Deus, valoroso na perspectiva de Deus, para o próprio Deus habitar e ocupar esse espaço, agir através desse edifício. Se a humanidade cria com grandes valores, prédios fantásticos, que são memoráveis, que nós queremos conhecer, nós queremos usar, Deus está construindo um outro edifício, incomparável. Então, o que Paulo quer tentar conseguir aqui é ganhar o nosso coração, para sabermos ao que nós pertencemos, ao que nós somos, que produto nós somos, como estamos sendo usados. Para esses prédios, naturalmente, todo o material usado ali foi fiscalizado, foi provado. Tinha que ter uma qualidade de alto nível. Não sei se você conhece esse nome, Celso Daniel. Eu não sei se ele era senador ou deputado no Brasil. Olha só a qualidade de quem fez isso. Com a corrupção e ganhando muito dinheiro, ele começou a investir esse dinheiro para gerar mais dinheiro, que uma hora a corrupção alguém ia fechar a torneira. Então ele começou a investir em construções nos Estados Unidos. E ele foi e construiu prédios nos Estados Unidos usando areia do mar. Sabe o que acontece quando você usa areia do mar? Porque toda construção que usa alvenaria, né, pedra, cimento e areia, você precisa da areia. E os caminhões eles fazem a dragagem em rios, e é muito trabalhoso, e tem que filtrar essa areia, e carregar, e criar uma estrada, é muito difícil. Mas a areia está abundante ali no mar, na praia, é muito mais fácil. E ele então pegou essa areia do mar, e não somente isso, essa areia veio misturada com saco de cimento, papel, e eles não limpavam, eles juntavam a areia, o cimento, as pedras, essa areia do mar e o papel. E os prédios, em pouco tempo, caíram nos Estados Unidos. Eu não sei se ele morreu ou está preso ainda. Mas não existe mais irresponsabilidade do que você edificar algo que é para ser conforto, para habitação, para moradia, para segurança, e você construir isso com material ruim, com material perigoso. Não existe maior irresponsabilidade que isso. E para esses prédios do Haruka e aqui de Dubai, é provado, essas firmas foram investigadas, foi cada coisinha foi verificada, se tinha aquela qualidade exigida para que aquele prédio durasse, fosse bonito, que os vidros fossem bonitos,
que não fosse, que resistisse ao vento. Então, muitas pesquisas, é um planejamento, é um projeto intenso, profundo. Não somente uma pessoa idealiza, pronto, acabou, eu gostaria de fazer aqui. Não. É muitos cálculos. É a mesma coisa que aconteceu agora recentemente no Brasil. Uma barragem destrói e mata mais de 300 pessoas. E cada dia eles têm que verificar, mas alguns verificam, não está bom, tal. Mas acho que não vai acontecer nada. Isso é irresponsabilidade. Se os homens sérios, que querem construir algo notável, bom, são responsáveis, imagine Deus, quando o texto bíblico fala que Ele está construindo um edifício para viver junto com a sua família. Imagine se Deus está brincando. Imagine se Deus, que nos salvou dos nossos pecados, nos redimiu, nos reconciliou, nos aproximou, vai preparar através de nós algo ruim, algo feio, algo que dure por um certo tempo. Então a frase desses 4 versículos é: a igreja, aquilo que Paulo vai falar, Deus nos usou ao construir o edifício para habitar com sua família, com a família dele. Vamos ver alguns versículos? Primeiro, ao mesmo tempo que nós vamos habitar dentro desse edifício, esse edifício é construído através de nós, não por nós, mas os elementos usados, a parede, os fios, o alicerce, tudo que existe numa construção, somos nós para esse edifício. Então é um edifício vivo. Pedro fala que nós somos pedras vivas, não pedras mortas. Agora, para que esse edifício de Deus possa ter a qualidade eterna, infinita, insuperável, há necessidade que essa igreja seja composta somente de pessoas que passem por um crivo de avaliação, um ISO eterno. Nós, visivelmente aqui, estamos ajudando Deus, estamos colaborando com Deus para edificar a igreja de Deus. Mas ao edificar a igreja de Deus, humanamente, nós contamos talvez com alguns de nós que não são salvos, que vão participar da igreja, que vão até contribuir financeiramente, contribuir com alguns benefícios para a igreja, mas que no edifício espiritual que Deus está cuidando, essas pessoas não pertencem. Por isso que muitas, por não serem material de primeira qualidade, material aprovado e verdadeiro, por isso que em alguns momentos, algumas igrejas locais, por causa de um tijolo que não foi queimado o suficiente, ele não foi provado, então na hora que cai o peso sobre ele, esse tijolo se esmigalha. Imagine toda uma parede sustentada em cima de um tijolo que não foi queimado adequadamente, não sofreu a pressão de um fogo correto. Aquele barro, quando sofrer uma pressão, ele vai esfarelar. E toda a parede, tudo aquilo que estiver sustentado em cima dele, vai cair, vai ser destruído. E de repente um pequeno furinho aqui destrói todo um prédio. Eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo, ele estava construindo a casa dele, ele e o sogro dele construindo a casa. E quando a casa estava na parede, as 4 paredes, assim, era uma casa comprida, passou uma pessoa num sábado, num domingo à noite na casa dele e jogou uma pedra. E essa pedra pegou na quina da casa. Fez um buraco. No outro dia, a casa caiu, só sobrou a última parede de lá. Um buraquinho aqui. Porque se ele tivesse amarrado, feito a amarração, rapidinho, teria preservado a casa. Mas porque só estava a parede, uma pedrinha que quebrou, um tijolinho ali, derrubou, destruiu quase toda a casa dele. Ficou só um pouquinho das paredes aqui e a outra parede do outro lado. Então, nós estamos edificando uma igreja local. Por isso que de vez em quando a gente se assusta, se aborrece, se entristece, porque ainda nós, como igreja local, não somos perfeitos, não sabemos muitas vezes quem são realmente e se são salvos.
Então, algumas vezes, por causa de alguma pressão, se esfarela e a igreja sofre um pouquinho, mas vai se erguendo de novo. Mas o edifício que Jesus Cristo sabe que são os tijolos aprovados, que são as pedras vivas, esse não se desfaz. Esse não vai sofrer nenhum dano. Vai ser permanentemente sempre o edifício que Deus está construindo. Porque Paulo fala aqui, portanto, vocês já não são estranhos, estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. O edifício que Deus está construindo não é com alguém que gosta de Deus. Não é com alguém que de vez em quando brinca com as coisas de Deus, se diverte com as coisas de Deus, aprecia as coisas de Deus. Deus só trabalha, só edifica a sua casa, a sua moradia com aqueles que são já tijolos. No passado, Paulo fala, vocês eram estranhos, estrangeiros, eram forasteiros. A palavra estranhos aqui é alguém que era de outro país e está passando por um tempo nesse país. Então, aqui o Japão tem toda uma estrutura para receber estrangeiros. Mas a gente percebe que por mais que a gente se adapte, se adeque, nós sempre seremos considerados estrangeiros. Mas aqui nós temos segurança, nós temos privilégio, nós temos direito, nós temos trabalho. Mas tem alguns países que se você não for a cara deles, o estrangeiro, principalmente naquela época, toda pessoa que era diferente, as pessoas suspeitavam muito, quem que é ele? Marginalizavam, era difícil dar emprego. Esse cara, toma cuidado. Então todo mundo ficava de olho a todo momento a respeito deles. Então, Paulo fala assim, era essa forma que vocês eram com as coisas de Deus. Vocês eram desprezados, vocês eram alienados, vocês eram suspeitos, porque vocês não tinham a quem obedecer, vocês estavam sem Deus no mundo e sem esperança. Mas não somente esse estrangeiro que está passando por um tempo aqui, mas Paulo fala de forasteiros. Forasteiros é aquele que já está há muito tempo no país e já adquiriu residência, mas mesmo assim vai ser sempre não daquele país. Então, por mais que esteja ali, gostando, participando, já conhece, já fala a língua, mas não tem o pedigree. E Paulo fala, isso acabou. Vocês eram assim. Vocês estavam de passagem, suspeitados por todo mundo. Vocês até estavam como prosélitos, até começaram a falar a linguagem, mas vocês nunca eram do povo judeu, nunca eram do povo de Deus. Mas agora vocês foram aproximados, reconciliados, e hoje vocês são concidadãos. Deus transformou a natureza de vocês. Deus transformou vocês em família, em filhos. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E ele fala, agora vocês são povo santo, povo separado e membros da família de Deus. Então a primeira figura de linguagem que Paulo usa para a igreja é que toda pessoa genuinamente que creu na graça, nos méritos de Jesus Cristo, pela fé, ela é transformada em filho. É algo que você tem uma cidadania agora. Você não está simplesmente apreciando, gostando, você foi transformado, o seu status foi transformado. É mais do que receber um green card, é mais do que receber um visto de permanência, é cidadania, e não somente jurídica, mas cidadania física e biológica, porque Deus nos transformou, nós somos gerados, uma nova criatura, e fomos transformados em seus filhos, gerados em Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Paulo fala que a formação da igreja é somente através de salvos, não são os aderentes, não são os simpáticos, os convencidos. O edifício que Deus está construindo só é feito do produto com qualidade de salvo. No versículo 20, Paulo fala que esse produto, esse edifício, ele depende do alicerce. Você lembra dos 192 estacas? Por que chegaram a esse número? Por que chegaram à ideia de que tem que ter 43 metros e ser enterrados 50 metros de profundidade?
E esses prédios estão sujeitos a uma tragédia. Podem ser destruídos. Mas o edifício que Deus está edificando, que é a igreja, por ser Deus que está edificando, é um produto, é um material indestrutível. E para início de conversa, para que seja uma coisa indestrutível, precisa ter um alicerce sólido, genuíno, verdadeiro e que não se esfarela. E o alicerce aqui, veja o versículo 20, juntos nós, judeus e gentios, somos sua casa, não somente somos a família de Deus, com cidadãos de Deus, mas nós somos a casa de Deus, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular que é o próprio Cristo Jesus. Esse edifício que Deus está edificando, que nós somos a sua própria casa, Ele está edificando através de nós, usando nós como tijolos e nos construindo, Deus está fazendo com que a gente seja construído em cima de verdades e de dogmas que foram propagadas, que foram ensinadas a nós através dos profetas e dos apóstolos. Em resumo, todas as verdades estão ligadas a quem é Jesus. Foi isso que os apóstolos ensinaram para nós. Quando a gente trata de alicerce, aqui a ideia dos alicerces dos apóstolos, aquilo que eles ensinaram, isso dá a ideia de que já foi estabelecido essas verdades. Então nenhum de nós, nenhum anjo, ou qualquer filósofo, qualquer pessoa que comeu uma feijoada e passou mal e teve uma visão, chega aqui, eu descobri uma verdade sobre Deus. O texto aqui fala, não existe mais verdade a ser reveladas a respeito de quem nós somos. A ideia dos alicerces aqui é também a ideia de paredes. Uma parede de uma casa, ela é importante para ela determinar o que está dentro e o que está fora. O que fica dentro e o que fica fora. Então os apóstolos e os profetas deixaram bem claro para nós tudo aquilo que pertence, que está dentro do edifício de Deus e aquilo que está fora. Aquilo que está dentro de quem é Jesus, a verdade sobre Jesus, e aquilo que está fora, que não tem nada a ver com Jesus. E tem muita coisa que a gente podia falar hoje, mas só para a gente lembrar algumas coisinhas. Elisandro, passa o próximo slide aqui. Os alicerces dos apóstolos, o que seriam isso? É a ideia da base, o que está dentro, o que está fora. Verdades aqui que os profetas e os apóstolos vão falar várias vezes para que a gente entenda que nós estamos sendo edificados em cima dessas verdades. Se isso para nós não é o nosso alicerce, nós estamos sendo edificados em outro lugar, mas não estamos baseados em Jesus. O alicerce dos apóstolos é que Jesus Cristo é 100% Deus. Não é uma pessoa iluminada. Não é uma pessoa que conheceu um pouquinho mais a Deus, tem uma noção mais de Deus. Ele é o próprio Deus. É o próprio Deus que em todas as eras sempre existiu, coexistiu com Deus e veio de lá, se transformou na forma humana. Mas ao mesmo tempo os apóstolos falam que Jesus Cristo tem a natureza divina e tem a natureza humana, mas não é esquizofrênico. Não existe duas pessoas em Jesus, é uma só pessoa com duas naturezas. É como Deus, um só ser, que subsiste em três pessoas. São verdades que parece que não precisa ter muito entendimento, mas são sérias. Os apóstolos trabalharam em cima disso, porque isso daqui é o nosso alicerce. Outra verdade que define aquilo que está fora, que está dentro, é que Jesus Cristo morreu como sacrifício. Deus ofertou Jesus como sacrifício. Não somente ele deu um exemplo de alguém que ama a Deus sobre todas as coisas e que enfrenta com alegria até a morte. Não. Ele foi levado ao sacrifício como uma necessidade divina, porque somente através da morte de Jesus na cruz, pelos méritos de Jesus, por ele ser santo e Deus, aquele preço foi alto o suficiente para eliminar a ira de Deus sobre nós. Jesus Cristo ressuscitou, e não somente nos nossos corações, porque as pessoas amavam tanto a Jesus, que de repente a morte não teve significado para eles, e Jesus estava tão vivo, tão quente no coração deles. Não é isso. Muitas igrejas evangélicas pregam isso,
Tem uma igreja mundial, cristã, que fala que a ressurreição é quando a gente aquece Jesus no nosso coração. O alicerce dos apóstolos é que Cristo ressuscitou fisicamente ao terceiro dia. E da mesma forma que ele ressuscitou fisicamente, e que os olhos viram, que as mãos tocaram ele ressuscitado, da mesma forma, fisicamente, ele vai voltar. Porque as pessoas afirmam, Jesus Cristo ressuscitou nos nossos corações, os discípulos passaram a viver os ideais de Jesus, então ele vai voltar quando nós obedecermos a ele e colocarmos os valores deles para reinar aqui na terra. Não, Jesus Cristo vai voltar para reinar fisicamente, vai se assentar num trono físico, localizado. São verdades dos apóstolos. Se essas verdades não são nossos alicerces, nós não estamos sendo edificados como família de Deus. Uma outra verdade, que Jesus Cristo é rei, é profeta. Ele não somente fala em nome de Deus, mas ele fala como Deus. E é o sumo sacerdote, ele que intercede por nós, ele é o mediador. Então, quando também fala que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, onde todo edifício vai sendo alinhado e sustentado, dá a ideia da unicidade de Jesus. Ele é o único. É o único que suporta, que sustém, que tem capacidade para dar aquilo que é necessário para que esse grande edifício seja edificado. A ideia aqui é que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Atos 4,12 fala, não há em cima nos céus, embaixo na terra, nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. É único. Jesus Cristo não é o que mais nos ajuda a sermos salvos. Não, é o único que é capaz de nos salvar. Nada mais pode fazer isso. Ele é o Criador. Ou isso é verdade, ou a gente aceita teorias. E falamos que as teorias são ciência. Não, Jesus Cristo é o Criador. Não somente é Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é Senhor da igreja. Então ninguém pode ser dono da igreja, ter a igreja com o seu nome, dizendo para onde a igreja vai caminhar e que mudanças, que adaptações a igreja pode ter ao longo do tempo. Nós não podemos inventar, desfazer, acrescentar, tirar, mudar, alterar nada daquilo que foi estabelecido pelos apóstolos. Não temos esse poder. E apóstolo bom, como alguns têm falado, é apóstolo morto. Por quê? Apóstolos foram aqueles 12 comissionados por Jesus para trazer o fundamento, a revelação, o ensino daquilo que era a base para a igreja. E hoje algumas pessoas querem mudar esses ensinos, quer adaptar, quer flexibilizar, quer acrescentar, quer contextualizar esses ensinos. Então, para que isso possa ser propagado, para que isso possa acontecer, eles se auto-intitulam apóstolos. Nada mais do que isso eles são. Jesus é o rei do universo. O universo jaz no maligno, o universo é controlado por Satanás, mas ele é usurpador, ele já está derrotado, a cruz o derrotou, mas Jesus é Senhor, é Rei do universo, e com o sopro da sua boca, com a palavra da sua boca, ele vai desfazer a própria pessoa desse usurpador. A salvação, a reconciliação, a volta do homem para com Deus é somente pela graça. Ninguém, nada vai conseguir apresentar diante de Deus algum mérito para poder se reconciliar com Deus. Então a salvação somente é pela graça, mediante a fé, nos méritos exclusivos de Jesus na cruz. Se eu nego que Jesus morreu na cruz, então, e mesmo que creia em Jesus, isso não tem ligação, eu preciso crer em Jesus, mas ele crucificado. As pessoas não querem pregar que Jesus sofreu, que Jesus ressuscitou. A dificuldade de Paulo naquela época, por causa do pensamento grego, é que a crucificação era para bandidos. Pregar um Salvador que tinha sido, que é Senhor do universo, que é todo poderoso, e que morreu na cruz como bandido, não
Tem lógica isso. E que ressuscitou é voltar a ter o mesmo corpo frágil, mortal. Para a época de Paulo, para a época de Jesus, a pregação do Evangelho era loucura e era escândalo, como a gente viu lá em Coríntios. Mas esse é o fato de Jesus ser a pedra angular. Ele só é pedra angular, ele só sustenta o edifício de Deus, se nós crermos e sustentarmos essas verdades. E ele é soberano sobre todas as coisas, ele é único. Mais alguma coisa que você gosta a respeito de Jesus, aquilo que ele é, como ele é único? Tem alguma coisa que passou na sua cabeça? Tem alguma coisa? Eu fiz uma lista aqui que veio na minha cabeça. Mas tem alguma coisa aí que você pensa também que Jesus é único, por isso que ele é pedra angular, ele é o alicerce desse edifício que Deus está construindo? Tem alguma coisa? Pode falar. O que você está pensando aí? Hã? É criador de todas as coisas. Então, por ser criador, ele tem direito de criação, é dele. Então, não podemos dizer, ele não tem direito de não concordar com o que eu quero fazer da minha vida. Não. Ninguém pode falar minha vida e minhas regras. Não. Se eu fui criado, se eu tenho uma origem, não vim de uma ameba, não vim de um acidente cósmico, se eu fui criado por alguém inteligente, que ele criou com um propósito. Então, se eu estou querendo viver fora desse propósito, eu tenho que prestar contas um dia. E ele é o justo juiz. E no final de todas as coisas, quando terminar todo o trabalho, toda criatura, tanto aqueles que vão ser punidos e aqueles que vão abençoados porque amam a ele, se dobrarão diante dele e cantarão: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Por enquanto, parece que os caminhos de Deus não são justos nem verdadeiros, mas um dia a gente vai compreender isso. Ele é pedra de esquina, talvez essa imagem ajude um pouquinho você a entender um pouquinho o que é a pedra na esquina. As construções, ela precisava dessa pedra, e essa pedra que ia ser de esquina, onde todas as paredes iam ser edificadas, ela precisava ser bem escolhida. Se você não escolhesse uma pedra bem talhada, bem própria para essa esquina, a sua construção, em pouco tempo, ou até durante a construção, seria destruída. O edifício que Deus está construindo, que é a nossa igreja, ela tem como pedra de esquina a pessoa de Jesus. E várias vezes na Bíblia, Deus fala assim: eu coloquei sobre a esquina, como pedra de esquina, uma pedra angular. E os evangelhos falam que a pedra angular que os trabalhadores, que os pedreiros, que eram os líderes da nação de Israel, o que eles fizeram? Rejeitaram. Então Jesus foi mandado por Deus para ser aquela pedra angular aonde os filhos de Deus, o edifício de Deus seria construído. E os líderes daquela época deram um pontapé em Jesus. Agora imagine a loucura. Você é responsável para construir uma casa, o caminhão entrega essa pedra angular e fala: não, pode jogar fora, não quero essa pedra. E Deus falou assim: eu dei uma pedra preciosa, e eles rejeitaram. Então, tudo aquilo que aqueles construtores tentaram construir sem Jesus, tiveram sucesso por um tempo, aos olhos humanos. Mas foram tantos construtores como aquilo que fizeram foram destruídos. Então, construir a sua vida ou participar de um empreendimento que você acha que está servindo a Deus, sem ter Cristo como pedra angular, é loucura. Veja aí que Isaías 28:16, que Deus falou a respeito dessa pedra angular, isso se repete em 1 Pedro também 2:6. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião, em Israel, uma pedra angular, essa pedra de esquina, uma pedra firme e testada, é uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer, quem usar, quem colocar, quem usufruir da sua edificação como pedra da esquina, jamais será abalado. A palavra abalado aqui, ela podia ser traduzida também por envergonhado. A ideia aqui, quando abalado, a ideia é que talvez venha um terremoto, um bichinho aí, tal. Você treme, mas
não é abalado, não sofre consequências. É quase muitos prédios aqui, né? O meu tem 14 andares, balança, né? E termina o destino, acabou nada. Mas, se for um bem, ele pode sofrer consequências. Mas Deus está falando que colocou na sua construção, ofertou uma pedra firme, testada, preciosa, ela foi bem trabalhada. E quem sobre ela construir, vai construir com segurança. Quem crer nela, quem colocar toda a sua confiança nela, jamais será abalado. Mas a tradução pode ser, jamais será envergonhado. O que quer dizer isso? Talvez uma aplicação para nós. Todos nós estamos construindo nossa vida. Estamos construindo para termos um bom conforto, alimentação, um futuro para os nossos filhos, mas nós estamos caminhando também espiritualmente, nós estamos vivendo uma vida e sabemos que um dia nós prestaremos contas, nós seremos avaliados, vai chegar o terror. E o texto aqui fala que quando chegar esse terror sobre a humanidade, aqueles que estiverem em cima da pedra angular não serão abalados. Estarão firmes, estarão seguros. Mas, por outro lado, também pode ser, não serão envergonhados, ou não fugirão. Como colocar isso na prática? O homem inventa muitas coisas inúteis porque rejeita a pedra ofertada por Deus. Então, cria-se sistemas de como compreender a vida, da onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Então nós inventamos religiões, ou desinventamos religiões, explicamos como a vida funciona, de onde viemos, para que estamos aqui, para onde iremos, mas um dia, inevitavelmente, teremos um encontro com Deus. Está lá no nosso inconsciente, no subconsciente, como Freud dizia. E a gente sabe que isso vai acontecer. Isso traz medo e insegurança, mas nós precisamos nos apropriar de algumas especulações para que isso alivie a nossa ansiedade, o nosso temor. E de repente essas coisas começam a fazer lógica, e eu assumo, eu me coloco em cima, eu uso isso como alicerce, como pedra angular, e me coloco, então, olha, eu vou ficar aqui, e se vier um terremoto espiritual no futuro, uma prestação de contas, sobre essas verdades eu não serei abalado. A ideia desse texto é que, quando chegar esse dia, pessoas vão perceber que eu me enganei, e agora? Pernas para que te quero. Segundo, fugirão ou passarão uma grande vergonha. Só que algumas vezes nós podemos ser destruídos e temos a oportunidade de reconstruir de novo. Nós fugimos e subimos numa árvore, depois, quando passar o sufoco, nós descemos e vamos reconstruir de novo. Mas esse futuro momento da humanidade é um futuro definitivo. Como você estiver lá, vai definir toda a sua história depois. Então, Deus fala aqui que, através de Isaías, né, ponha em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais fugirá, jamais será abalado, jamais será envergonhado. Talvez alguém te coloque hoje numa parede e fale, você é crente? Você é cristão? Parece dar uma vergonha, né? Gente, vai chegar o dia que essas pessoas que não estão sobre a pedra angular vão fugir, vão ser abalados, vão ficar envergonhados, e você vai estar curtindo a sua vida. Diante de tanto vento, diante de tanto terror, você vai estar sobre a rocha, essa pedra angular. Versículo 21. Qual a finalidade de nós sermos edificados como igreja, como edifício de Deus? Nele, em Jesus, nós somos firmemente unidos. Então, em cima dessa pedra angular, nós somos juntos, não porque nós somos
um unidos ao outro, mas ele nos uniu de uma forma firme, com o mesmo sangue. Então nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Então ele é a pedra angular, o alicerce dos profetas que dizem aquilo que é, aquilo que não é. Nós estamos nessa pedra, aqueles que estão nessa pedra são unidos pelos laços do sangue de Jesus, e nós estamos sendo feitos para sermos templo santo de Deus. É muito bonito o templo lá de Nara. Enorme, bonito, empoeirado. Parece que originalmente não foi usado nem prego. Agora, será que Deus construiria um templo daquele jeito para ele? É feio. Empoeirado, está envelhecendo. Será que o templo de Deus envelhece? Será que o templo de Deus é bonito? Será que o templo de Deus é glorioso? Será que ele simplesmente será construído para depois pessoas visitarem como turismo? É muito mais do que isso. E nós, como igreja, a igreja, ela é um edifício que vai funcionar como templo de Deus. O templo que Deus mandou Salomão construir custou mais ou menos 90 milhões de dólares. Era uma das maravilhas daquela época. Foi destruído, foi reconstruído, depois foi reformado. E depois foi destruído no ano 70 de novo. Mas o templo que Deus está edificando e usando nós como pedras vivas, jamais será abalado, jamais será destruído. É algo infinitamente, é pedras preciosas, espirituais, infinita, beleza. Onde Deus, no tempo que Deus mandou a nação escolher, no livro de Ezequiel, dentro do templo tinha algumas salinhas onde os sacerdotes pintaram a imagem do deus Tamuz, lá da época de Nimrod, do dilúvio. E os próprios sacerdotes adoravam esse Deus dentro do templo, que Deus mandou construir, onde a presença de Deus estava ali. E de repente Deus mandou profetas tentando repreender o povo, para o povo mudar o seu caminho. E o povo não queria mudar, então a glória do Senhor, Shekinah de Deus que estava ali no templo, subiu sobre o templo. Depois foi para a entrada da cidade, saiu da entrada da cidade, voltou de novo para a entrada da cidade. A glória de Deus não queria sair dali. E depois, então, a glória do Senhor vai para o monte. E o povo não está percebendo isso, que a glória de Deus está saindo do templo. O templo não era nada, o que era importante era a glória de Deus. E o povo não percebeu essa mudança da glória de Deus, de sair do templo, de cima do templo, ir para a cidade, depois voltar para o templo, depois para a cidade, depois voltar para o monte, e depois a glória saiu. Na hora que a glória saiu, Nabucodonosor invadiu e destruiu a cidade, destruiu o templo. Mas não é esse tipo de templo que Deus está edificando. Ele está nos usando como salvos, e a pedra angular é Cristo. Nada pode destruir. Ninguém que realmente é salvo, que tem Jesus como alicerce, vai ser abalado, vai ser envergonhado, ou vai fugir no momento da ira de Deus. Porque nós estamos sendo construídos agora um templo vivo. Paulo, quando falou para os atenienses, ele falou assim: Deus não habita em templos feitos por mãos do homem. Esse templo que Deus está construindo para Ele morar com sua família, está sendo construído por Ele. Tem noção disso? E nós somos esse templo. Versículo 22. Por meio dele, por meio de Cristo, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, judeus e gentios, onde Deus vive por seu Espírito. A igreja é a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Ele nos selou. Mas o conjunto de todos nós faz com que haja seja um templo onde o Espírito Santo habita e vive.
A ideia de viver aqui é atua. Paulo fala que nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que é a igreja, o conjunto de salvos, é o templo de Deus onde o Espírito Santo vive. O que quer dizer isso? Que nessa unidade que nós temos, é onde Deus, o Espírito de Deus, atua aqui no mundo. É por isso que Jesus, quando ele falou só 2 vezes sobre a igreja. Ele falou sobre disciplina da igreja, para que a igreja preserve, busque manter a todo custo a santidade. Mas outro lugar ele falou assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí você fala, o que é isso? É que a igreja é toda gostosona, assim, todo valentona, e pode chegar lá e dar pontapé nas portas do inferno e arrebentar com tudo. Cheguei! É isso? Não. A ideia de portas, sempre na Bíblia, a ideia de lugar de decisões, de decretos, como se diz? Coisas que é para acontecer. Nós estudamos aqui no mesmo capítulo 2 que Satanás é o comandante desse mundo. Ele é inteligente, ele é uma pessoa. Ele influencia, ele tem decisões, ele tem agenda, ele tem planejamento. Mas a igreja, esses planejamentos do inferno, ele não tem poder sobre a igreja. Pode uma coisa dessa? As portas, as decisões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Nós somos os bons? Nós somos os intocáveis? Não. Porque nós somos o templo onde o Espírito Santo habita, vive, e nós estamos alicerçados sobre a pedra angular que é a cruz de Cristo. É por causa dele. E por causa dele nós nos tornamos salvos, nós nos tornamos vivos. E hoje somos o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Então, o inferno, não porque a gente tem poder sobre Satanás ou poder sobre o inferno, mas o inferno não consegue destruir aquilo que Deus está fazendo. Essa verdade faz com que a gente tenha segurança, não tenha medo. Pode até tirar uma casquinha, assustar, berrar, o leão pode gritar. É aquilo que Jesus falou para Pedro, o Satanás está como leão ao derredor de vocês, tentando assustar. Paulo falou para os filipenses, não sejais como cavalos assustados, isto é, não estejais ansiosos de coisa alguma. Isto é, podemos nos assustar, mas saiba, você está alicerçado em Cristo. Nada poderá te destruir, nada poderá separar você do amor de Deus, dessa ligação que nós temos um com o outro e desse alicerce que nós temos em Cristo. É pouco, o que é mais? Dá para viver diferente? Sabendo dessas verdades? Tá. Ao mesmo tempo, Jesus falou, no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa verdade, esse conceito dessa verdade, que nós temos uma finalidade, que nós somos o templo de Deus, esse templo ambulante, esse templo que é vivo, não está mais localizado no endereço fixo, onde se tranca as portas e tranca Deus ali por uma semana e no outro, depois de uma semana, oi Deus, tudo bem? Como é que foi a semana? Não. Esse templo, ele sai para atuar, para abençoar outras pessoas, como membros do corpo de Cristo. Qual a frase de hoje? A igreja. Deus nos usou para construir o edifício para a sua própria habitação. É estranho, né? Parece que é surreal. Mas é verdade. É isso que nós somos. Por isso que Paulo, no final do capítulo 1, ele ora para Deus, para que a gente compreenda isso. Para que a gente entenda isso. Para que a gente seja abençoado com essas verdades. E ao mesmo tempo, tenhamos cuidado. Primeiro, avaliar minha própria vida. Eu fui aproximado, eu fui resgatado, eu fui regenerado? Ou eu sou um tijolo com areia do mar? Ou sou um tijolo que não foi queimado ainda?
Eu estou alicerçado na pedra de esquina ou simplesmente gosto de conviver com a igreja terrena de Deus aqui na terra? Então eu preciso saber se eu já faço parte desse edifício, se já houve, se eu sou um tijolo verdadeiro. Segundo, como tijolo verdadeiro, eu não tenho direito de escolher o lugar onde vou ficar. Mas eu tenho direito, Deus, aonde o Senhor quer que eu fique? Como que o Senhor quer que eu use? Que eu seja usado? Me ajude, me dê força. Vai ter muita coisa colocada sobre mim. Vai impressionar. Mas, por favor, me qualifique. Me ajude. E quando vier a pressão, eu não posso sair, eu tenho que aguentar. Porque outros estarão sob a minha responsabilidade. Eu não vivo mais sozinho. Eu pertenço. Eu tenho uma identidade. Eu estou unido firmemente um com o outro em Cristo Jesus. Posso morar sozinho, posso ter a minha individualidade, posso sustentar-me sozinho, mas eu pertenço ao edifício que Deus está construindo. Essa é a melhor identidade. Não sou mais estrangeiro, não sou mais forasteiro. Agora tenho uma família. Agora essa família é meio estranha, meio difícil de entender. Mas essas verdades, elas vão ter um significado tão grande quando os filhos de Deus serão revelados diante de Deus.